Começa agora Pessoas de Valor e hoje é um programa diferente, porque é praticamente uma reunião de diretoria. Por quê? Porque eu estou aqui com meu amigo Paulo Queja, que é diretor da BRH, e também a Sandra Bor, que é psicóloga, mas também faz parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui do capítulo Litoral. Eu fico muito orgulhoso, né, de também fazer parte dessa diretoria. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Ari. Obrigada, Paulo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tenho ouvido muitos profissionais falarem que nunca trabalharam tanto como agora. A gente já está começando a sentir o gostinho da terceira onda, que alguns falam que vai ser a terceira onda da pandemia, vai ser essa pandemia emocional? Com certeza, Ari. Hoje a gente observa que as pessoas, claro, estão trabalhando muito mesmo, por conta, estando em casa. Né? Além de tudo, além do ambiente de trabalho, a gente também está falando do quê? Administrar o lar. Então isso acaba tendo um peso dentro do próprio ambiente, né? E tentar dividir isso não está sendo fácil. Então por isso que acaba tendo essa questão mesmo de ter muito trabalho. Aí entra a questão da exaustão profissional, que está pegando bastante hoje, né? Eu fico imaginando a exaustão que é uma pessoa que fica o dia inteiro em casa e que tem um ambiente, né, agradável, porque tem lá, né, a cozinha, tem a família, tem um monte de coisas que trazem um pouquinho de humanidade, mas ao mesmo tempo você está efetivamente naquele rústico ou naquela coisa ardilosa que é o ambiente de trabalho dentro da sua casa, né? Às vezes o teu chefe vai entrar dentro da sua casa. O que está acontecendo, né? Não só o chefe, mas os colegas de trabalho também estão entrando. E muitas vezes você não consegue controlar, né? Porque você tem ali crianças, como você mesmo disse, né? A sua filha pequena tem uns 3 anos, 4 anos, e ela não vai entender qual é esse cenário, né? Ela não vai conseguir separar isso. Né? Como ela também está estudando dentro de casa, né? Lá aquela sala, aquele computador vira o ambiente de trabalho, vira a escola dela, vira uma reunião social, né? Vira tudo. E vira tudo, né? E muitas casas não têm um local adequado para estar recebendo esse profissional. E muitos acabam se ajeitando naquele lugar, né? Ou realmente numa sala, numa cozinha. Né? Hoje eu atendo algumas pessoas online e eu percebo, né, que eles não têm um local, um ambiente adequado até para falar sobre as suas questões emocionais. Então eles entram, ou até para você ter uma ideia, alguns até entram no banheiro para poder colocar, exatamente, para poder colocar aquelas emoções. Então tá tudo muito misturado, né? E às vezes o outro, né, que está lá não vai entender qual é a sua situação que está passando naquele momento. Então, além de tudo, tem também, né, as questões de relacionamento que precisam ser cuidadas. Sim. Paulo, a gente fala muito, assim, principalmente quem faz consultoria, quem está no meio corporativo praticamente o dia inteiro, a gente tem algumas quebras de paradigmas muito importantes nesse momento, né? Porque, assim, algumas empresas que já estavam oxigenando, a gente fala das competências, né? A criatividade, inovação, pensamento crítico, né? Aquela coisa de ter um ambiente mais arejado. E essas empresas que tinham feito a lição de casa estão sentindo menos na pandemia, né? Por exemplo, a questão de migrar o atendimento, o trabalho para casa. Eu me lembro de uma empresa aqui da região que eu perguntei, inclusive, para eles como é que foi esse processo, já que foi rápido e eles não tinham nenhuma programação para ir para casa. O diretor falou assim, a gente fez um trabalho muito rápido, primeiro até de preparo das pessoas. Então a gente teve que fazer a questão da mudança física e aí a gente fez reuniões, encontros online, contratamos empresa para falar com o pessoal, para preparar as pessoas, para entender como é que é esse processo de ficar em casa, se organizar, o que tem que se levar em consideração nesse ambiente. Até porque, disse ele, muita gente da nossa equipe não é administrativo. É muito operacional. Então, não dá para trabalhar em casa. Então, todos que foram para casa, inclusive aqueles do recursos humanos que têm que lidar com o dia a dia, foram para casa em algum momento, mas voltam para cá em vários momentos para isso. E eles precisam tanto lidar com a situação deles, como auxiliar o pessoal que está em campo. Porque cá para nós também são outro aspecto. É o aspecto de eu estar em casa e ter as dificuldades que eu tenho, e o aspecto de eu estar indo para trabalhar e o medo que eu tenho,
por causa das cepas que se atualizam e se tornam mais agressivas. E aí eu não tenho como é que eu vou fazer para não pegar ou pegar, né? E a gente pegando o exemplo aqui da nossa região com a parte de comércio exterior, a gente tem grupos de trocas de RH, eles falam muito sobre assim, como é que você está fazendo para transportar o pessoal da tua equipe para a empresa? Ah, a gente está usando tal tipo de transporte, olha, tem espaço assim. Para quê? Para ter mais proteção para esse pessoal. Então, são duas coisas, entre várias, né? Essa do estar em casa e como é que eu faço as pessoas estarem seguras, e não só seguras fisicamente, estarem bem para ir trabalhar presencialmente e não estarem com muito medo. De certa forma, a gente tem visto, e eu acredito que seja uma coisa comum em todas as organizações, que a gente tem que priorizar, de repente, essa segurança na frente, até muitas vezes, das próprias necessidades que eram colocadas como prioridade até outro dia, né? Você está trazendo a segurança, né, além física, e hoje a gente está falando bastante da segurança psicológica, inclusive. Porque, além de tudo, tem os receios, né? Porque se eu preciso me cuidar, né? Eu tenho que sair, eu tenho que me dedicar à função, mas, ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, como que vai ser? Como que as pessoas vão olhar para mim? Né? E aí, como que eu vou conseguir, né, trabalhar de uma forma onde eu possa entregar, me desempenhar, né, de uma maneira até mais, colocar assim, crescente dentro, né, do ambiente de trabalho. E aí tem essa questão realmente psicológica. Falei assim, será que realmente estou dando conta de tudo isso? Será que eles estão enxergando que eu estou conseguindo dar conta? Sim. E aí entra também a segurança dos papéis, né? A segurança dos papéis, exatamente. E até importante que o Paulo trouxe, as empresas se mobilizaram e o papel da área de recursos humanos é fundamental nesse processo como um todo. É interessante entender que o RH, ele é bem estratégico, né? É nos pontos estratégicos. Eu acho que até na nossa região houve um upgrade nesse sentido. Nós tínhamos uma característica, ainda temos uma característica de um RH mais operacional na nossa região, por características de estrutura e tamanho das empresas, mas o que aconteceu? Com essas dificuldades, a primeira que a empresa percebeu a necessidade dessa mudança e outros próprios profissionais viram essa oportunidade e falaram assim, quero aprender mais. Então você tem hoje alguém num cargo de assistente, auxiliar, que está buscando entendimento de um nível de analista, independente de eu não estar nessa função. Para quem não sabe a diferença, são níveis de funções, mais o auxiliar e o assistente são níveis mais baixos na estrutura da organização do que o analista, que é um cargo mais elaborado, significa que tem mais responsabilidades, né? Isso vale ressaltar. Quando isso acontece, significa que mesmo eu não tendo uma função no papel, eu começo a exercitar isso, exercer, e eu começo a crescer como profissional e como pessoa. Então, eu acho que estamos percebendo isso muito. Sim. As pessoas nessa área, que é a área que a gente faz parte, estão buscando muito mais aqui na nossa região. Ou seja, nós tivemos uma certa demora para isso acontecer um tempo atrás, porque a necessidade era departamento pessoal. Quem é da área sabe o que a gente está falando. Mas não que hoje não tenha, continua precisando. Sim. Mas agora a gente está precisando de que essas pessoas têm outras competências e as empresas estão tendo que reconhecer, que é o mais importante. E eu acho que os profissionais estão mais felizes em saber que eles estão, poxa, estava na hora de acontecer isso. Na verdade, também tem o lado dos desafios, porque assim, os desafios do profissional de RH são muito maiores hoje, porque assim, se a gente for pensar naquele RH operacional, que a gente muitas vezes falava, o RH na verdade é o DP, né? Porque se confundia muito essa questão, principalmente nas pequenas empresas, mas de certa forma, se a gente está falando hoje, como você está falando, de um RH mais estratégico, a gente também está entrando no momento que a gente está partindo do princípio que as empresas estão reconhecendo o seu principal ativo, que são as pessoas. Exatamente. Mas tem uma outra questão, Ari. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é ser um RH estratégico dentro de uma organização? Não é só a questão de entender as pessoas, mas entender, inclusive, o negócio. Como essas pessoas vão estar inseridas dentro desse negócio para justamente ter esse crescimento, a rentabilidade e sustentabilidade da empresa. Então, o RH ele tem que ter essa visão muito clara. As pessoas são super importantes para justamente ter esse processo de crescimento dentro da organização. E como eu faço isso? Qual é o meu papel? Então, o RH ele tem que estar muito próximo, não só
né, dos colaboradores, da liderança, que é extremamente importante. Né? E também tem agora, né, com tudo isso que está acontecendo, a angústia do próprio RH em tentar ajudar, né, em todo esse cenário que não está sendo fácil. Né? E aí tem, além de tudo, né, as pessoas começam a olhar e falar assim, poxa, eu não vou dar conta de tudo isso. Além de ser um RH estratégico, de tentar entender o que é a empresa, entender as necessidades, as dores dos meus colaboradores, a trabalhar com a equipe, com a liderança e tudo mais, né? E as minhas angústias, o que eu faço? E o que a gente tem feito na Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui na região, e você está participando disso também, tanto no grupo que a gente faz parte do Geração, que é de pessoas da área de RH, é estimular esse pessoal a fazer troca, para que eles tragam essas angústias, para que eles tragam experiências, que alguns trazem como experiência e solução que pode ser para outro, ou só experiência porque ninguém está conseguindo resolver, e como é que a gente pode se ajudar. Isso está sendo muito positivo. Reconhecer as dores, né? Exatamente. Reconhecer as dores. Tem a questão, além de tudo, né? Não só conhecer as dores, mas entender, né? Aí entra no autoconhecimento. Entender que eu tenho os meus limites. E eu consigo, com o outro, essa troca com o outro, perceber que eu tenho esse limite, ok, então o que eu posso fazer, né, para melhorar ou para me expor de uma outra forma, né? Então isso, realmente, o Grupo Geração, ele trouxe muito isso, né, dessas dores que o RH está passando neste momento e que não está sendo fácil, né, quando a gente traz uma questão de luto, inclusive dentro de uma empresa, né? Como lidar com tudo isso? Né? Como o colaborador vai olhar e falar assim, poxa, né? Eu perdi um colega de trabalho. São vários aspectos nesse caso, assim, o que foi trazido até para a gente foi assim, não, tem vários colaboradores, funcionários da empresa que estão tendo problema e os líderes não estão sabendo lidar em como ajudar ou confortar esse colaborador em relação ao luto que ele está vivendo na sua família. Sim. Mas tem mais coisa, como eu estou falando. E dentro da empresa, o luto em relação aos colaboradores que faleceram. Sim. Nunca ficou tão fácil diagnosticar burnout como hoje, né? Mas tem um detalhe, os sintomas acabam se confundindo bastante com crise de ansiedade. Então, é importante que quando o RH observa que existe algum colaborador que está nesse processo, entender realmente, é um burnout ou uma crise de ansiedade? Sim. Aí vale uma parceria importante com os profissionais de saúde para estarem próximos, né? Até para serem encaminhados, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, para que sejam... E lembrar, né, pessoal, que psicólogo e psiquiatra não é só para pessoa louca. Aliás, quem não é meio doidinho, né, meio louco? É para todo mundo, porque a gente está precisando de ajuda, são os profissionais que vão ajudar a gente na questão do emocional nosso. E quebrar um pouco a crença de que você vai conseguir recursos próprios para solucionar os seus problemas e muitas vezes não depende de você, né? Assim, às vezes a gente fica achando que, e eu já ouvi isso, né? Você então no consultório, que a pessoa fala assim, eu não preciso de psicólogo, eu não sou fraco, né? Como se procurar um profissional para te ajudar nessa parte, né, emocional fosse uma fraqueza e na verdade você mostra força quando você, por exemplo, está dentro de uma organização ou independente de estar numa organização, você fala assim, olha, agora eu vou lá procurar ajuda porque realmente está passando dos meus limites. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já com pessoas de valor. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer.
E agora, de volta aqui no bloco 2, a gente vai falar um pouquinho, porque às vezes fica a ideia de que a gente está falando de RH, o pessoal que é a dona de casa, o pessoal lá, os alunos da terceira idade. Só que a gente tem a Sandra, que aí é um ponto fora da curva, porque ela é da RH, mas também trabalha muito esse lado comportamental, essa parte das emoções. E aí eu queria trazer um pouquinho esse assunto no segundo bloco, porque a gente tocou muito rapidamente sobre a questão do luto no primeiro bloco. Mas existe uma influência que eu tenho sentido e conversando com as pessoas, inclusive com o grupo da terceira idade, que o luto está muito próximo, tudo é em excesso, né? Como, para quem está nos assistindo, conviver com esse luto? É como você mesmo disse, no resto da nossa vida a gente vai conviver com morte, com luto, né? Até um dia a gente também, né, seguir. O que eu sugiro para as pessoas, principalmente para os pacientes, porque a maioria eles acabam assistindo muito, né, como você diz, TV, redes sociais, e alguns estão entrando em crise de ansiedade por conta disso. Porque vem realmente as fobias, né, esse medo de morrer, o medo de perder um ente querido, né, um amigo. Então isso está muito, como você diz, muito over. Então o que eu sugiro, né, normalmente para os meus pacientes é justamente evitar, principalmente quando for dormir, evitar de ficar assistindo muitos noticiários, né, a ver redes sociais, porque realmente aquilo está potencializando bastante, e evitando, isso faz com que a gente consiga diminuir um pouco mais essa ansiedade, né? E tentar, principalmente, né, quando eu coloco isso para eles, trabalhar uma meditação, né, conseguir fazer, respirar, né, porque muitas vezes a gente esquece disso, então isso ajuda bastante. Nesse momento que a gente está vivendo e onde a gente começa a ter realmente essas crises que estão nos deixando com total desequilíbrio, né? E aí a gente começa a falar, poxa, eu não estou dando conta de tudo isso, o que eu faço? E é importante olhar para isso, né, quando a gente fala dessa questão de luto, é realmente o acolher, é sentir que o luto ele faz parte e você viver com esse luto até um determinado momento, porque isso é importante também, né? Então, se você tem um amigo que está passando por isso, o que você tem que fazer? Apenas acolher, não pegar aquele tema para você, que isso é muito importante. Que é o que a maioria faz. É o que a maioria faz. O que ela faz? Ela transfere essas questões, né, justamente, né, para o teu ambiente. Assim, poxa, o meu parente do meu amigo acabou morrendo, e agora? Né? Como que vai ser aqui? Está chegando perto. Né? Tá muito perto. E aí, perto. Aí começa a ter essas sensações que realmente fala assim, poxa, isso vai acontecer ou comigo ou com alguém. O que eu tenho que fazer? Né? Então, ok, aconteceu, não é lógico, não é simples assim, mas você acolher o teu amigo, né? Acolhendo o teu amigo e entender que naquele momento você tem que viver o teu processo, né? E deixar que ele viva o dele, né? E trabalhar justamente essas questões que são muito importantes, né, dentro desse processo de luto. Aí quando você entra no dia a dia das pessoas, Paulo, aí você vê uma pessoa que, como você comentou no primeiro bloco, né, quer dizer, uma pessoa que perdeu um colega de trabalho, mas que também está vivendo problemas dentro de casa. E aí esse conflito entre ser produtivo e ao mesmo tempo não implodir uma crise mundial dentro de casa talvez seja um pensamento ou uma dificuldade que seria inimaginável antes de março de 2020, né, nas organizações. Você tocou especificamente num tema que é o meu dia a dia, né? Tem meu pai com 88 anos lá, que durante a pandemia quebrou o fêmur, né? Aí eu acabei indo para lá e aí cuidando dele mais próximo, né? Ficando com ele mais próximo, dormindo próximo a ele. Ele está se movimentando e justamente ele tomou a vacina, né? Eu não tomei ainda. E com medo, o receio eu teria que viajar, por exemplo, a trabalho há 2 semanas atrás, eu não viajei, né, por causa disso, e porque a coisa estava se multiplicando, então a ponderação, e eu fiquei muito triste por não ter viajado, porque era trabalho, e que seria muito produtivo que eu fizesse ali, mas pensando muito bem nos prós e contras. O racional nessa hora foi muito importante. O grupo entendeu isso é muito importante, e esse é outro ponto, das pessoas que estão em volta entenderem isso.
Buscar o equilíbrio nesse processo é o grande lance. E eu me pego em momentos tristes. Às vezes até a gente olha o outro e acha que o outro não tá nem aí, né? Porque às vezes a gente tá lá, esse cara já, psicólogo, tá tudo certo, tal. Não, né? Todos nós estamos vivendo da mesma ansiedade, da mesma angústia, né? Alguns estão vivendo um momento de depressão, alguns momentos estão com um sentimento de luto muito próximo, às vezes por causa da perda, né? E aí a gente também sente, né? Que às vezes parece que a gente tá imune a isso. E aí quando um professor entra numa sala de aula e às vezes ele está desequilibrado, ele não consegue dar a melhor aula, às vezes os alunos falam, nossa, né? Mas que aula foi essa? Talvez porque aquele professor também está vivendo aquele momento. Então está todo mundo vivendo nos extremos. E aí vem aquela questão que eu coloquei logo na abertura do programa, né? Como vai ser essa terceira onda? E a terceira onda, não estou nem falando de Covid, mas eu insisto em falar nessa terceira onda que tem a ver com o emocional. Pós-Covid, que é essa onda realmente que vai afetar muita gente, né? Que vai ter muito, de repente, afastamento, uma série de efeitos nas próprias organizações, porque vai ser essa questão das emoções pós-pandemia. Eu penso, né, e acho que é super importante as pessoas começarem a se conhecer um pouco melhor, né? E você trouxe uma coisa interessante, né? Todos nós estamos passando por isso, sim, né? Porém, se você começar a se observar mais, né, e pensar que o outro também está vivendo, né, as suas questões, isso vai facilitando muito para nós, porque a gente sempre olha, vê o outro, acha que o outro sempre está melhor do que nós. Uhum. Né? Então, e diante disso tudo, né, quando se fala dessa terceira onda, e acho que, claro, potencializou muito mais essas questões da saúde mental e precisa mesmo. Agora, percebo que as pessoas agora estão tomando um pouco mais de... observando muito mais que isso existe, essa possibilidade, né, de questões emocionais. Então, a pessoa ela tem que ter esse autoconhecimento. Até porque, Sandra, se você me permite, por muito tempo, né, e antes da pandemia, a parte emocional era um supérfluo, né? Inclusive nas organizações. Inclusive, por quê? Porque eu não posso ser vulnerável numa organização. O que o outro vai pensar de mim, o que o meu chefe vai pensar de mim, o que as pessoas que estão à minha volta, né, vão pensar de mim se eu estou buscando essa ajuda. Então é isso que é importante a gente entender, que hoje faz parte sim de você buscar esse autoconhecimento, né, de entender quem é você, onde você está inserido neste contexto. Isso é fundamental. Muito bom. Aí eu queria trazer para a gente ir encaminhando para o final, assim, um pouco a importância da entidade, né? Porque aí a gente começou falando, olha, uma reunião de diretoria, né? Muitas pessoas não sabem, e muitos profissionais de RH que estão atuando nas diversas empresas, desde as pequenas até as grandes, e que não sabem, por exemplo, do trabalho da associação, né? E aí até oportunamente a gente está aqui os três, então é legal de falar, né, dos eventos e das ações que estão sendo realizadas, porque às vezes eu participo da reunião de diretoria e fico assim, meu Deus, né, que legal, né, poder dar suporte. Por quê? Porque às vezes o profissional de RH, ele está carregando um piano nas costas, cuidando da saúde, né, de todos os colaboradores, inclusive da saúde emocional, e ele mesmo acaba não sendo assistido, né? E aí, de repente, tem a BRH. Fala um pouquinho... É muito comum, e assim, a gente faz isso, né? Independente da Sandra, hoje psicóloga, trabalhou muito em organização, né, na área de recursos humanos, e hoje atuando especificamente como psicóloga, ela tem uma vantagem de conhecer a estrutura e ajudar a pessoa nesse momento, saber o que ela está passando, né? A gente tem conversado, eu digo no meu caso, eu tenho entrado em contato com algumas pessoas associadas ou não, porque aí somos seres humanos, né? Mas eu procuro falar com o pessoal que é associado em relação a isso, como é que você está? Não, lá na empresa, não perguntei da empresa, eu quero saber você. A gente tem conversado sobre isso. Eu tenho perguntado sobre algumas pessoas. Por sinal, diga-se passagem, até deixar registrado. Outro dia eu estava com um amigo, né? E aí eu perguntei como que você está. Ele, minha empresa... Eu falei a mesma coisa. Eu falei, não, como você está? Ele começou a chorar na minha frente. Né? Porque assim, ele não estava bem, né? A gente sente quando a pessoa não está bem, e às vezes precisa de alguém para perguntar, né? Na sua casa, assim, chegar para sua esposa, para seu marido, como que você está, né? Mas perguntar verdadeiramente, né? E eu acho que a BRH acaba fazendo... A gente tem uma característica, né, Paulo, aqui a nossa equipe tem essa. E nós estamos também chegando muito perto da equipe em si, dos diretores.
até porque a gente vê que o momento é diferente, né? Não que a gente não precise, porque a gente acaba também dando suporte um para o outro, a gente conversa bastante. Sim. Nós somos amigos também, né, Ari, há bastante tempo. Mas até aproveitando, nós temos 2 eventos que vão ser desenvolvidos pela regional, mas porque tem um monte de evento do estado inteiro acontecendo online, tem muita coisa. Então, eu vou dar 2 exemplos. No dia 14 de junho, a gente vai ter um evento especificamente sobre luto nas organizações, onde nós vamos ter 3 palestrantes, vai ser às 3 horas da tarde. Esse é um evento aberto, então pode se inscrever e assistir. Está promovendo, mas é aberto ao público. Isso, é só ir lá no Instagram, por exemplo, @abrhsp Baixada Santista e fala, oi. Está aparecendo no vídeo aí. Também pode ir para o Paulo Queja também, você pergunta para mim lá no meu Instagram que eu passo para vocês, não tem problema. E esse é um evento que vão vir 3 profissionais, um vai falar sobre a questão do luto no ciclo da vida, outro vai falar sobre o luto na carreira, e outro vai falar sobre o luto na organização. São 3 profissionais excelentes. Incríveis, né? E essa é uma ação que a nossa regional aqui está fazendo junto com a regional de Ribeirão, que é a Noroeste Paulista. Isso, você confunde, Noroeste Paulista, e que eu vou estar moderando junto com a Fabiola lá da região, e onde a gente vai estar conversando com esses profissionais. Então vai ser muito rico. Eu sugiro que participe, até porque o evento, depois de gravado, só vai estar disponível para os associados. Mas se você for lá se inscrever e participar, você pode assistir sem ser associado. Na mesma semana, na sexta-feira, porque será na segunda, dia 18, nós vamos ter um tema que é o Paulo Alvarenga que vai falar, que é um cara na área de liderança fortíssimo no Brasil, que vai falar sobre a liderança humanizada, com foco em resultado. Como é que eu alio a questão do humanizado com o resultado? O PA, né, como ele é chamado, ele trabalha muito a questão emocional, até a auto-performance. Como é que você equilibra a auto-performance e inteligência emocional? Como é que está esse momento? E como é que eu faço isso como líder dentro do processo? Para que eu tire o melhor das pessoas, mas sem explorar, no sentido de ganharam juntos. Então a gente trouxe também o Paulo Alvarenga para falar isso na sexta-feira. É um evento chamado Café e Gestão. O Café e Gestão, neste caso, acontece de manhã. A partir das 8h30, a gente começa a tomar um café virtual. Que é essa troca também, né? Começa a conversar com o pessoal, que é um network que a gente vai fazendo nesse momento. E às 9h começam as atividades. Esse, especificamente, você se inscreve. Então, mesmo lugar, ABRHSP, Baixada Santista. Você pergunta pra gente, ou o link vai estar lá, ou você pergunta que a gente responde. Para quem não é associado, tem um valor que é R$15. Mas a gente, se você entrar lá, nós vamos ter alguns convites. Dependendo de quando você chegar, a gente vai te mandar um convite lá se estiver dentro da nossa estrutura. Então aproveita, vai logo, fala com a gente lá, a gente manda um convite para participar. Paula do vídeo, né? Ele já está fazendo um baita merchandising. Depois eu vou pensar se eu vou editar isso na edição ou não, porque senão vão falar. Eu sempre falo, né, que pessoas de valor não tem merchandising, nem de autores, nem de profissionais, justamente para dar essa característica institucional, mas brincadeira à parte, lógico. Hoje a gente está liberado, porque que eu vou falar? Que eu vou falar aqui com a diretoria da BRH, depois vamos puxar minha orelha lá. É importante reforçar que o nosso grupo Geração, que está de portas abertas para receber os profissionais de recursos humanos justamente para essas trocas. E o que a gente passa, né, no nosso dia a dia, isso faz todo sentido para dentro das empresas. Legal. Sandra, obrigado pela tua presença. Paulo, mais uma vez, parceiro. Eu sempre falo, outro dia no programa estava eu e o Roberto, falei assim, o Roberto apresenta o programa, porque eu, Paulo Queja, Flávio Maneira, Roberto Debski, né, é uma equipe, é um time, né, de apresentadores, né? Eu só sou ali o âncora mesmo, né, que puxo, mas sempre quem vai ser o entrevistado vem através desse apresentador. No caso, o Paulo já trouxe nomes incríveis, né? No caso da Sandra, hoje é a prova disso, e eu fico muito honrado de fazer parte desse grupo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado você pela audiência. Você continua com a programação da Santa Cília TV, e se por acaso você perder algum dos episódios ou quiser, por curiosidade, ver quem a gente já entrevistou, é só ir lá no pessoasdevalor.com.br. Boa semana.